bom dia! Sejam bem-vindos! Estamos no nosso penúltimo capítulo de Lamentações, do livro de Lamentações, e estamos carregados de... Eu nem sei, gente, eu nem sei o que está acontecendo comigo. Mas eu acho que foi uma intoxicação medicamentosa, acredita? Que ontem eu tomei mais de 10 remédios de uma vez. Eu tinha esquecido de tomar tudo durante o dia e eu fui e coloquei tudo à noite. Acho que não deu bom. Aí agora eu amanheci não, na verdade eu passei a noite tentando respirar, quase morrendo. Tô aqui porque o Senhor ainda tem propósito na minha vida, na nossa vida. E é isso, vamos que vamos. Tem um ônibus de sem terra aqui descendo no meu trabalho, que bênção. Glória a Deus. Hoje o dia vai ser cheio. Vamos lá, gente, vamos começar orando. E aí a gente parte para nossa leitura. Amém, Jesus. Ai, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Pelas oportunidades que o Senhor nos dá, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, por elas nunca terem fim. E porque pela tua palavra, sabe, Deus, muito obrigada por poder estar aqui, por ter irmãos comigo nessa. Muito obrigada, Deus, por estar alcançando pessoas e que alcance ainda mais. Nós oramos, te pedimos, Deus. Eu oro em especial para que a tua palavra, ela toque em pontos sensíveis conosco e principalmente, sabe, Deus, muda a nossa maneira de viver a cada dia. Que não seja só uma palavra bonita, algo a se pensar só no momento, mas algo a viver, a mudar a nossa vida, a mudar a nossa história, porque é isso que a sua palavra faz. Então, obrigada porque ela muda a minha história todos os dias. E eu estou aqui, Deus, para poder tocar e abençoar pessoas com mudança de vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Será que vai dar certo? Será que eu vou chegar ao final desse dia? Tá difícil de respirar. Vamos lá, gente. Como ouro. Ai, eu vou tirar essa blusa porque tá calor aqui dentro. Ai, paizinho. Olha, tem cada coisa acontecendo. No Brasil, né, gente? Ai, é mesmo, falando nisso, eu quero convidar vocês a orarem pelo Brasil. A orar independente, né, de qualquer coisa do que vocês acreditam, mas a orarem pelo Brasil, a orar pelo rumo do nosso país e a declarar. Esses dias eu tava vendo, ontem, na verdade, eu tava vendo ali o bispo J.B. Carvalho se levantando profeticamente. E ele falou, nos próximos 40 dias nós vamos declarar palavras de bênção para o Brasil, palavras de ordem, palavras de progresso, palavras em que nós precisamos alinhar, né, o nosso país, independente, sabe? Todo mundo quer ordem, quer progresso, a gente acha, né, que todo mundo, às vezes não todo mundo, mas enfim. Nós queremos, quem quer ordem, quem conhece ao Senhor, sabe que o nosso Brasil está precisando de um alinhamento, sabe que o nosso país está precisando de ordem, sabe que o nosso país está precisando da justiça de Deus vindo à terra. E é isso que nós iremos declarar nos próximos dias. Eu me juntei nesse desafio aí, né? Não sou da igreja dele mais, mas tenho uma admiração muito grande e a gente como igreja é um corpo só. E eu creio que se a gente se levantar com essa força, com essas orações, o Senhor pode fazer todas as coisas que a gente nem imagina que Ele possa. Amém? Então,
Gostaria de estender o convite, quem não conhece, JB Carvalho, ele é bispo da Comunidade das Nações. Qualquer coisa, dá uma passadinha lá na página dele, dá uma olhada nesse vídeo. E é isso. E o mais importante é isso, mas o que a gente fica falando mal, mas o que a gente fica tocando na mesma tecla sempre, é orar. Orar, orar, orar e declarar as palavras que o Senhor tem a nosso respeito, a respeito da nossa nação. Amém? Bom, capítulo 4 vai dizer o seguinte: como o ouro ficou escuro. É porque eu fico do lado da polícia. Como o ouro ficou escuro, como o ouro puro perdeu o seu brilho. As pedras do templo estão espalhadas pelas esquinas das ruas. Os moços de Jerusalém eram tão preciosos para nós como ouro puro, mas agora são tratados como simples potes de barro. Até as lobas dão de mamar às suas crias, mas o meu povo é como os avestruzes cruéis para os seus filhotes. Os bebês de Jerusalém morrem de sede. As crianças pedem comida, mas ninguém lhes dá nada. Os que antes comiam comidas finas, agora morrem de fome pelas ruas. Os que vestiam roupas caras, agora vivem nos montes de lixo. O meu povo tem sido mais castigado do que os moradores de Sodoma, que foi destruída no momento pela mão de Deus. Os nossos príncipes eram puros como leite, sem manchas como a neve. Eram fortes, cheios de vigor, e os seus olhos brilhavam de saúde. Agora o seu rosto está preto como carvão, e quando eles andam pelas ruas, ninguém os conhece. A pele deles secou como a madeira e grudou nos seus ossos. Aqueles que morreram na guerra foram mais felizes do que os que morreram depois, porque estes foram se acabando devagarinho por não terem nada para comer. Quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas cozinharam os seus próprios filhos e os comeram. O Senhor Deus descarregou o seu furor, derramou o ardor da sua ira. Ele pôs fogo em Jerusalém e a arrasou até o chão. Ninguém neste mundo, nem mesmo os reis, acreditava que algum inimigo conseguisse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados de causar a morte de pessoas inocentes. Sacerdotes e profetas andavam pelas ruas como cegos, tão sujos de sangue que ninguém tocava na roupa deles. E o povo gritava: fora daqui, vocês são impuros. Não encostem a mão em nós. Quando eles fugiram andando de país em país, os próprios pagãos disseram: esses homens não podem morar aqui. O Senhor não deu mais atenção a eles. O próprio Deus os espalhou, ele não teve respeito pelos nossos sacerdotes nem pena dos nossos líderes. Ficamos olhando até cansar, esperando o socorro que nunca chegou. Confiamos no auxílio de uma nação que não podia ajudar. Os inimigos nos estavam vigiando, de modo que não podíamos andar pelas ruas. Os nossos dias estavam contados, o fim estava perto. Os nossos perseguidores foram mais rápidos do que as águias do céu. Eles nos perseguiram nas montanhas e nos atacaram de surpresa no deserto. Eles prenderam aquele que é a fonte da nossa vida. Prenderam o rei que o Senhor havia escolhido, aquele que pensávamos que ia nos defender dos invasores. Vocês, povo de Edom e de Uz, podem rir. Alegrem-se enquanto há tempo, pois a sua desgraça também está chegando. Vocês vão ficar bêbados e nus. Jerusalém já recebeu o castigo pelos seus pecados. O Senhor não deixará que os seus moradores fiquem espalhados em terras estrangeiras. Mas vocês, povo de Edom, serão castigados por Deus. Ele fará com que todos fiquem conhecendo os pecados de vocês. Então, aqui no capítulo 4, eu acho que uma das coisas que me chama muita atenção, que inclusive vai fazer referência a Deuteronômio 28, é quando fala ali que o ouro perdeu o seu valor,
As pessoas que eram preciosas perderam, tipo, né, vai dizer que eles eram como ouro puro, e eles também perderam o valor. Você sabe o que significa isso? Sabe aquele... Eu, vindo pra cá, eu comecei a pensar em algumas coisas. Sabe aquele Walkman? Aquilo era caro, cara, pra minha mãe, quando comprou pra mim, ela assim, teve que trabalhar um tempão, sabe, pra me dar um daquele. Aí depois foi aquele V3, aquele celular lindo, rosa, de abrir e fechar, sabe? Ele foi caro, sabe? CD, quando a gente comprava CD pra ouvir música, tem gente aqui que nem sabe do que eu tô falando, mas quando comprava algumas coisas assim pra ouvir, cara, não, era em torno de R$ 30 e 20, R$ 30, e naquela época era caro, R$ 30 era caro, e era tipo R$ 50 hoje. E eu tenho lá um negócio desse tanto aqui de CDs que eu não uso. Não serve mais pra nada. Não tem nada mais que toque eles. Não tem nada que toque meus CDs, DVDs. O celular lindo, perfeito, tão caro pra comprar, perdeu o seu valor. Tipo, hoje, né, nem dá. Eu acho que nem sei se alguém tem um daquele pra ligar, mas ele não tem WhatsApp, ele não tem nada do que tem hoje as funções de um celular normal. A gente vê às vezes um iPhone perdendo o seu valor. Por quê? Porque ele tá com o iOS atrasado. Aí minha mãe mesmo, quando, né, há um tempo atrás, acho que quando eu voltei da Austrália, eu comprei aquele primeiro iPhone. Aí depois eu não gostava mais, passei pra minha mãe ainda ficou um tempão, minha mãe amava aquele celular. Mas até o dia que eles viraram e falaram, ó, você precisa trocar o seu celular porque esse daqui não vai mais funcionar. Por quê? Porque ele perdeu o valor, porque ele perdeu o iOS, porque ficou antiquado, ultrapassado, obsoleto pro seu tempo. E aqui vai falar sobre isso, sabe? Que o ouro ficou sem valor. O ouro puro ficou escuro. E as pessoas perderam o seu valor. E quando eu leio isso, eu tô desde o início do livro de Lamentações pensando nesse tipo de situação, sabe? Pensando que quando eu leio o livro de Lamentações, eu falo como o pecado deturpa a gente, como o pecado, ele tira o nosso valor, sabe? Ele esvai tudo aquilo que é de bom em nós, sabe? Parece que a gente fica manchada, a gente fica marcado por aquilo que não presta em nós, sabe? E aí, nesse mesmo capítulo, vai fazer, como eu disse, né? Vai fazer referência lá em Deuteronômio 28:57, que vai dizer assim: a situação, né? Que nessa época Deus estava falando ali ainda com Moisés sobre as consequências da desobediência, as consequências do pecado, as maldições que viriam caso as pessoas, né? Não seguissem o que ele dissesse. E aí vai fazer referência a este capítulo que diz assim: a situação será tão terrível que até a mulher mais delicada e carinhosa, que nunca precisou andar a pé quando saía de casa, ficará tão desesperada que comerá às escondidas o seu bebê recém-nascido e a placenta também. Ela será tão má que não dará nenhum pedaço para o seu querido marido, nem para os outros filhos. Então as pessoas, elas, sabe, ficariam tão cheias de si mesma, tão com ego, tão horrível, que elas que antes, tipo, não tinham do que se preocupar. E aqui vai falar, né, que os que antes comiam comidas finas agora morrem de fome. Os que vestiam roupas caras agora vivem nos montes de lixo. Então, as pessoas que antes não precisavam se preocupar com isso, agora precisavam se preocupar. E não só se preocupar, mas elas estavam estavam vendo quão miseráveis elas eram por dentro, quão egoístas, o quão, sabe? E é isso. E aí a outra parte eu vou falar
pela legenda, porque o nosso tempo acabou. E é isso, gente. Terra entrou por aí, Samuel, sejam bem-vindos, que bom ter vocês. E vocês viram que a palavra de Deus, gente, ela é perfeita. Eu sabia, eu tinha convicção que enquanto eu estivesse fazendo a live é sempre assim, gente. Quando eu tô com, tipo, muitas coisas assim acontecendo, quando eu tô falando, sério, ou eu sou curada, ou as coisas se esvaem na minha cabeça, ou, tipo, as coisas se resolvem, se organizam. É muito bom, muito obrigada, Senhor. Eu não tinha dúvida de que isso ia acontecer, porque eu tava, né? Eu fiquei, caraca, velho, como é que eu vou falar assim do início ao fim? Deu tudo certo, ó. Tô respirando. Em nome de Jesus, que fique assim até o final do dia, até pra mais do que hoje. Beijo. Tchau, tchau.